Tinha muita gente que tava focada no anúncio da série RTX 50 Super. O motivo é muito simples, né? Porque todo mundo tá pensando no upgrade. Vá você montar um PC do zero, ou vá você fazer um upgrade, todo mundo tava interessado em saber se essas placas seriam ou não seriam lançadas. O anúncio era esperado para CES 2026, ou seja, em janeiro de 2026, quando acontece a CES, deveria acontecer o anúncio das RTX 50 Super. Por que é importante esse anúncio da série RTX 50 Super? Caso você não esteja por dentro, a NVIDIA vai trazer um update, uma atualização, um refresh, ou um requentation, caso queira chamar dessa forma, da série RTX 50. Não se trata de uma nova geração de placas de vídeo. A série RTX 50 Super vai ser um refresh da atual geração. Mas os planos parecem ter mudado sobre o anúncio das RTX 50 Super. E muito provavelmente está ligado a essa inflação do preço nas memórias. Caso você também não tenha acompanhado essas informações, as memórias aumentaram de preço, em alguns casos até 200%, e isso tem acontecido recentemente. Existe uma falta de memórias, de chips, de novo, no mercado. Com essa alta demanda de chips no mercado de inteligência artificial, as fabricantes estão correndo para comprar os estoques ou para comprar alocações de produção. Você consegue a versão do Windows original no seu PC com 25% de desconto. É só fazer o seguinte: escolha entre o Windows 10 ou o Windows 11 nos links que estão na descrição para acessar o site da GVGMall e faça o login. Logo depois, coloca o cupom UNLOCK para ganhar o desconto. Envia o pedido, escolhe como vai pagar e pronto. Agora é só você ir no seu e-mail, copiar a chave que você recebeu, digitar aí no seu sistema ativação ou activation, se tiver em inglês, cola a chave e tá ativado o seu Windows. E eu tenho uma dica extra: com o mesmo cupom UNLOCK você também consegue um desconto no pacote Office, além de moedas, itens e cartões de jogo. Confere lá no site da GVGMall, os links estão na descrição desse vídeo. A grande mudança que iria acontecer, né, na série RTX 50 Super, a grande mudança esperada é justamente o aumento da quantidade de VRAM, da quantidade de memória, que tem sido uma reclamação constante. Essas alterações, essas mudanças podem inclusive impactar a RTX 5060 Ti de 16 GB, que tem sido a RTX 5060 Ti mais vendida. Nós já tivemos informações anteriores, né, dando conta de que a 5060 e a 5060 Ti de 8 GB, na verdade especificamente a 5060 Ti de 8 GB, tem sido a placa menos vendida, né? Inclusive diminuiu-se a produção, né, a escala de produção da 5060 Ti, a alocação de produção dela, porque ela não tá vendendo. A 5060 Ti de 8 GB não tá vendendo. Quem tá vendendo mais é a 5060 Ti de 16 GB. A gente pode enxergar isso de duas formas, né? A forma positiva é que bom que o modelo de 8 GB não está vendendo, maravilha, a NVIDIA aprendeu uma lição. E o lado ruim é, inventamos um problema para vender uma solução. Só existe a 5060 Ti de 8 GB por um preço ruim, para a 5060 Ti de 16 GB parecer melhor, e no fim a NVIDIA ainda tá levando o seu dinheiro. Série RTX 50 Super, nós tivemos informações aqui. Então o rumor aqui ele dá conta de que a série 50 Super seria adiada devido à escassez de GDDR7 de 3 GB. O site Unicus Hardware afirma que a NVIDIA cancelou a atualização da GeForce RTX 50 Super. A atualização é o refresh, né? De acordo com a publicação no fórum X, os módulos de 3 GB GDDR7 estão em falta e não chegarão ao mercado de desktops, o que afetaria diretamente os rumores sobre as placas RTX 5080 Super, RTX 5070 Ti Super e RTX 5070 Super. No nosso relatório anterior, fontes apontaram para um lançamento da linha RTX 50 Super entre o final do primeiro trimestre e o início do segundo trimestre de 2026, com foco em capacidade de memória maiores. O plano, como já se especulava, era migrar de módulos GDDR7 de 2 para 3 GB. Isso permitiria de 24 GB para a 5080 Super e a 5070 Ti Super e 18 GB para a RTX 5070 Super, todas baseadas nas mesmas GPUs GB203 e GB205 já utilizadas na série RTX 50 padrão. Isso ia ser permitido especificamente pelos módulos de memória. O módulo de memória hoje utilizado são os módulos de 2 GB, as combinações de 2 GB. E com combinações de 3 GB você consegue aumentar a quantidade de memória sem mudar a configuração específica, né? Você não precisa alterar nada profundamente na GPU e você consegue suportar configurações de memória com chips de 3 GB, né? Então múltiplos de 3 ao invés de múltiplos de 2, que é o que a gente tem hoje. Por isso que a gente tem 12, 16 GB, né? A Unico agora sugere que a memória GDDR7 de 3 GB está sendo reservada para outros produtos, como o laptop RTX 5090 e a RTX Pro 6000 Blackwell. Ao mesmo tempo, a empresa afirma que a memória GDDR7 de 2 GB está ficando mais cara, o que pode pressionar os preços dos modelos de desktop RTX 50 existentes que já utilizam essa memória. O fato é que a NVIDIA nunca confirmou uma atualização da linha Super e só ficamos sabendo dessa atualização por meio do Copy T7 Kimi, um respeitado vazador de informações de hardware da NVIDIA que revelou as especificações da RTX 50 Super meses atrás. Todos esperávamos mudanças nas especificações, já que a NVIDIA raramente define tudo com tanta antecedência, mas ao mesmo tempo as fabricantes de placas de vídeo não tinham informações diretas sobre as especificações, além
de que elas estavam a caminho. Outro fato é que a Nvidia enfrenta concorrência limitada e as suas placas já estão bem posicionadas em relação às ofertas da AMD e da Intel. No entanto, as placas da classe RTX 5070 quanto as da classe 9070 estão se tornando gradualmente mais acessíveis, o que é um bom sinal e talvez algo que force a Nvidia a reconsiderar os seus planos. Em gerações anteriores, os cortes de preço da 5070 geralmente estavam atrelados às atualizações da linha Super. É claro que entramos em contato com nossas fontes para verificar se essa é uma mudança recente, mas não esperamos nada concreto, visto que a Nvidia ainda não divulgou nenhuma lista oficial de embargos da GeForce para a série Super. E uma atualização, de acordo com o Mega Size GPU, a série Super não foi cancelada, mas sim adiada para o terceiro trimestre do próximo ano, inclusive que é essa a próxima matéria. Então você vê que são informações conflitantes, né? Complementarmente tem essa daqui. É improvável que a série 50 Super, baseada em Blackwell, seja lançada no primeiro semestre de 2026, ou seja, não foi cancelada, mas aparentemente foi postergado o lançamento. É sempre difícil discutir hardware que não é oficial e nem está previsto para breve, o que se aplica à suposta série RTX 50 Super. E aí falam do rumor anterior. Tivemos o cuidado de não repetir essa palavra no título, sabendo que essas coisas podem mudar com frequência. Eles estão falando de ser adiada ou cancelada, né? Até termos certeza por meio de nossas próprias fontes. É melhor apenas relatar uma possível alteração do que já sabemos. Parece que essa abordagem foi correta, porque outro relatório, dessa vez de um informante da Nvidia muito confiável, afirma que a série 50 Super não foi cancelada, mas sim adiada para o terceiro trimestre do próximo ano. Isso significa que podemos ter um anúncio da nova série na CES 2026, seguido de um lançamento algumas semanas depois. A Nvidia pode simplesmente ignorar os anúncios da imprensa e se concentrar naquilo pelo qual a empresa é basicamente conhecida nos últimos 2 anos: inteligência artificial e data centers. E dados os acontecimentos com a série RTX 50 e a última Computex, é bem capaz que isso aconteça. E se esse relatório for verdadeiro, e por enquanto não temos motivos para acreditar no contrário, isso significa que o vazamento original das especificações feito pelo Copy-T7 Kim, que descreveu a atualização Super como basicamente um upgrade para o módulo GDDR7 de 3 GB, revelou as especificações um ano antes do lançamento. Isso não é algo que vemos com frequência. O fato de a Mega Size GPU ter compartilhado isso conosco hoje significa que há rumores entre os parceiros de placas, que provavelmente estão tão confusos quanto nós. Seria de se esperar que 10 meses após o lançamento a Nvidia conseguisse acumular módulos de VRAM suficiente, mas parece que eles não fecharam muitos contratos para módulos GDDR7 com capacidade aumentada. E isso aqui é um ponto importante. O que a gente tem agora é um possível adiamento ou uma mudança de data do que seria o lançamento da série RTX 50 Super. Pode ser que a gente só tenha inteligência artificial e é bem provável, pelo que eu levantei com as fontes, que não vá ter RTX 50 Super na CES. Isso aí vocês vão ter que confiar em mim pelas informações que eu tenho, que também, por enquanto, não dá pra confirmar nada, porque nada é oficial. Faz sentido o lançamento ou o anúncio durante a Computex, que seria no meio do ano que vem. Isso muda completamente o cenário, porque nós falamos pra várias pessoas, recomendamos, né, quando você procurar, fala, cara, e aí, eu tô pensando em comprar uma 5070, eu compro agora, eu espero. A partir do momento que a gente tinha uma iminência de um anúncio durante a CES, em janeiro, fazia sentido esperar um pouco. Primeiro pra ver como o mercado ia se comportar, e nesse sentido foi positivo, porque a 5070 caiu de preço, assim como a RX 9070 da AMD, então isso foi positivo, então você acabou não perdendo nada nesse sentido, que deveria ser o natural quando não acontece nenhum tipo de atrocidade no mercado. Estaria mais próximo do lançamento da Super. Com essa mudança, caso ela realmente se confirme, de novo, é difícil a gente afirmar porque são só rumores, mas são as informações mais concretas que a gente tem, se é que dá pra dizer isso. O lançamento das RTX 50 Super teria sido adiado, estaria mais distante. E isso muda completamente a minha recomendação. Eu diria pra vocês comprarem agora, se vocês estão interessados em comprar essas placas, porque senão seria pelo menos mais 6 meses de espera, e não dá pra prever o que vai acontecer daqui 6 meses. Porém, dá pra gente ter uma ideia, pela próxima notícia que eu tenho aqui, que é dentro dessa mesma informação. Falta de memória afetando o modelo de 16 GB da RTX 5060 Ti. A fonte também revelou que o modelo 5060 Ti de 16 GB, que possui o dobro de módulos GDDR7 em comparação com o modelo de 8 GB, vai ter uma necessidade elevada de compra mais cedo, porque a demanda tá aumentando e os estoques vão ficar baixos em breve. Vale ressaltar que também não é concreto falar da atualização da 50 Super como um atraso, pois a Nvidia nunca confirmou nenhuma data de lançamento, nem mesmo extraoficialmente. A Nvidia costuma publicar um documento especial chamado Embargo de Produtos GeForce 1 ou 2 meses antes do lançamento, e ainda não vimos nenhum documento desse tipo para as RTX 50 Super. Bom, isso aí eu acho que já ficou claro nesse ponto, mas a parte aqui de que as 50, 60 e 16 GB vão ter um estoque baixo em breve, primeiro mostra que a demanda por essas placas está bem alta, né? Então existe uma alta demanda por essas placas, e de que se a gente tem uma falta de chips de memória, isso pode afetar todos os produtos da linha RTX 50, não só a RTX 5060 de 16 GB. Para adicionar, né, a essa salada toda, e por que eu acho que vocês deveriam considerar comprar agora as placas, e de novo, eu não tô dizendo que você precisa comprar no meu link patrocinado só para eu ganhar a comissão.
Eu tô dizendo que eu acho que, baseado nas informações e no contexto do que a gente tem agora, seria interessante porque, além de o lançamento das RTX 50 Super estarem sendo adiados para... Adiado não, porque, de novo, não foi lançado oficialmente, mas serem esperadas agora somente para o segundo semestre, existe a demanda por chips de memória que não está sobrando no mercado. Inclusive as memórias, caso você não tenha notado, as memórias DDR5 subiram absurdamente, e elas são chips de memória equipam basicamente tudo que a gente usa de tecnologia hoje em dia. Então a tendência é que os preços, no geral, comecem a subir para tudo, até para smartphone, para, enfim, porque não existe chips de memória suficiente. A questão de não ter os chips de memória de 3 GB parece ainda mais plausível, dado o atual cenário onde não tem chip de memória para nada. As memórias estão em falta. As placas de vídeo baixaram de preço. Aliás, se a gente pegar aqui, a 5070, ela teve aí uma queda para $480 lá fora, né? A ARC $235. E esse aqui provavelmente foi o menor preço que já foi praticado numa 5070 lá fora. Ou seja, está num momento bom para comprar uma 5070 ou uma ARC B580 se elas entrarem em promoção. A tendência é que os estoques futuros comecem a ser afetados por esse preço. Os preços caíram e a gente tá nesse momento de que ela deve estar aqui, ó, no preço ideal. Ah, e pode cair um pouco mais? Pode. Eu não sei quanto e nem baseado em quê, mas pode. Isso tudo pode. A tendência é que daqui pra frente o preço comece a subir, porque existe uma demanda, os chips de memória vão desaparecendo e aí como é que faz? Quando começa a acontecer isso, não só os lojistas, mas os fabricantes, quando começa a faltar produto, eles falam, bom, eu não posso ficar sem produto. Se eu for ficar sem produto, eu tenho que fazer uma alocação financeira, ou seja, começa a subir o preço, porque o cara tem que fazer um caixa pra esse momento que ele vai ficar sem produto pra vender. Tem fabricante que só vende GPU, não vende placa-mãe, não vende mais nada, só vende GPU. E aí como é que faz? Se falta a placa de vídeo, ele vende o quê? Baseado nas informações que nós temos, eu diria que agora é o momento ideal de comprar. Seja na Black Friday, seja antes da Black Friday, seja em promoções pontuais, seja fora da Black Friday, mas nesse intervalo agora do fim do ano, deve ser o momento, porque o que vai acontecer? O Black Friday vai limpar os estoques, compras de fim de ano vão limpar os estoques, e quando for lojistas, os distribuidores forem para comprar produto, é que a gente vai sentir como é que vai ser a demanda. Se os estoques limparem, eles vão vir forte querendo comprar, e aí vamos ver se vai ter estoque, porque daí conforme não tem, começa a briga. Ah, eu tenho aqui para vender, mas eu só tenho uma quantidade limitada de placas de vídeo, e o cara tá querendo comprar tudo que eu tenho, mas eu tenho outros clientes, então eu tenho que começar a distribuir, aumentar o preço e por aí vai. Esse é um comportamento normal do mercado. Eu não tô fazendo nenhuma previsão aqui, eu não vou falar pra você comprar baseado no que eu tô, né, levantando informações, eu tô distribuindo as informações pra vocês e dando a minha opinião. Eu posso estar errado. Jensen pode acordar amanhã e falar, quer saber? Vou meter essa RTX 50 Super amanhã. Não tem nada concreto. Porém, baseado nas informações e baseado no histórico do que a gente viu nas últimas gerações, no que aconteceu com tudo, eu diria que é um bom momento para você estar comprando placa de vídeo. Se você precisa ou se você estava esperando a Super, esquece Super por enquanto e foca no que tem. E de repente aproveita as promoções e aproveita os preços. Se você quiser também algumas dicas, vai ter os links aqui no próprio vídeo ou vai ter o grupo de promoções aqui onde a gente vai compartilhar as promoções de fim de ano. É uma pena, eu gostaria que as RTX 50 Super chegassem mais rápido, mas é aquilo que eles falaram, não tem concorrência. A única faixa de preço que tem concorrência provavelmente é da 5060 Ti e da 5070. A 5080 não tem concorrente, né? E mesmo assim a Nvidia pode fazer só um ajuste de preço. E se tiver ainda falta de chips, eles nem vão precisar fazer isso, porque o preço vai naturalmente subir para as duas fabricantes. Vocês vão comprar? Não vão comprar? Você estava esperando a RTX 50 Super? Deixa aí nos comentários, aproveita, deixa o like, se inscreve no canal, se inscreve lá no Unlock pra gente chegar lá nos 100 mil inscritos e não esquece de entrar no grupo de promoções para você acompanhar os preços, o histórico dos preços e ver se tá naquele momento de começou a subir e se caiu mais o preço, para a janela ideal para você comprar.